Você vai assistir uma mensagem da série Uma Igreja Sem Muros. Nós acreditamos que o propósito de Deus para esta igreja é levar a sua palavra até os confins da terra. Participe deste propósito. Envie-nos a sua comunicação por meio do nosso e-mail contato@assembleia.org.br. Você também poderá participar economicamente e financeiramente da expansão do Reino de Deus através desse ministério. Envie-nos a sua contribuição ou faça diretamente em nosso site com toda a segurança. Que Deus o abençoe rica e abundantemente. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4 de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 4 e versículo 20. Glória a Deus. Nos diz a palavra de Deus: porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Algumas páginas para frente, nós vamos para o capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, o versículo 49. Nos diz este texto: a palavra do Senhor se espalhava por toda a região. Irmãos, a mensagem que eu quero compartilhar com os irmãos tem como título: Cada crente, um evangelista apostólico. Nós começamos uma série de mensagens denominada Uma Igreja Sem Muros. E esta é a 10ª mensagem dentro desta série Uma Igreja Sem Muros. Eu gostaria de recomendar para aqueles que não ouviram as outras 9 mensagens ou que não se lembram dessas mensagens, que acessem o nosso site e ouça novamente ou veja essas mensagens, porque eu creio que o Espírito Santo tem dado essas mensagens dentro de um propósito específico para esta igreja. E como já tenho falado para os irmãos, esse propósito é que nós recapturemos a visão inicial desta igreja e a missão inicial desta igreja, porque esta igreja, ela foi a primeira igreja pentecostal plantada aqui na cidade de Campinas na década de 1930, e ela foi plantada com objetivos divinos, para que a mensagem pentecostal, Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e em breve voltará. E essa mensagem, ela foi levada para muitos lugares por meio desta igreja. É o ide de Jesus. E quando o Senhor Jesus disse, e isso está registrado em Marcos capítulo 16 e versículo 15, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ele não estava fazendo uma recomendação, ele não estava fazendo uma sugestão,
ele não estava dando o seu parecer a respeito da evangelização, mas quando ele disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, ele estava emitindo uma ordem imperativa para os 11 com quem ele estava conversando e também extensivamente para todos aqueles e aquelas que crescem no seu nome. Era uma missão. A palavra de Jesus não foi uma orientação, uma sugestão. A palavra de Jesus foi um comando. São palavras que saíram dos lábios de Jesus. Algumas Bíblias, como esta, ela tem as letras em vermelho. Vou pedir novamente a sua ajuda. Esta Bíblia, como várias Bíblias, tem as letras, as palavras de Jesus na cor vermelha. E se você olhar esses versículos, eles estão em vermelho, porque foram palavras pronunciadas diretamente por Jesus. Obrigado, pastor. Glória a Deus. E nós precisamos ouvir essa ordem, ide por todo mundo, tanto no plano pessoal, individual, em que eu sou pessoalmente, individualmente responsável, como também no plano coletivo, como igreja. Individualmente, cabe a cada um de nós cumprir essa ordem e pregar o evangelho em todo o mundo e a toda criatura. Eu tenho pensado, irmãos, que eu pessoalmente, eu preciso encarar a responsabilidade de pregar o evangelho em todo o mundo, como se a pregação do evangelho para todas as pessoas da terra dependesse apenas de mim. Todas as nações, raças, tribos e línguas. Mas o ide de Jesus é também uma ordem coletiva. É também uma ordem dirigida para a igreja. A igreja como um corpo. A igreja como um organismo vivo, o corpo de Cristo. É também uma responsabilidade que abarca o mundo todo, todas as nações, raças, tribos e línguas. Então, para cumprir essa ordem, nós não vamos pregar apenas aqui no nosso bairro, ou na nossa cidade, ou no nosso estado, ou nosso país, mas pregar o evangelho a todo o mundo, a todos os povos, nações, raças e línguas. Então, quer nós olhemos para o âmbito individual, quer nós olhemos coletivamente, o nosso compromisso é com a salvação de todos os povos da terra, todas as raças, todas as tribos, todas as nações e de todas as línguas. Nós precisamos saber se no nosso país existem pessoas que nunca ouviram falar de Cristo. E fora dele também. A expressão que o Senhor Jesus utilizou em Atos capítulo 1, versículo 8 foi:
mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Então a ordem, irmãos, é pregar o Evangelho até os confins da terra. E esta é uma noite especial em que nós podemos nos avaliar, reavaliar e podemos também renovar os nossos compromissos com o reino de Deus, renovar os nossos votos, ou quem sabe fazer um voto de serviço no reino de Deus. Glória a Deus. Para que todas as pessoas, todas as nações, raças, povos, tribos, línguas, sejam alcançadas pela pregação do Evangelho. Isso é feito, nós não vamos fazer isso sozinhos, nem individualmente e nem como igreja. Isso é feito em parceria. De um lado, a nossa determinação e o nosso esforço. E do outro lado, a ajuda do Espírito Santo. É um trabalho em parceria. Agora, para isso nós não precisamos de uma visão especial da parte de Deus. Não precisamos de uma nova visão. Não precisamos de um novo chamado para que nós comecemos a pregar o Evangelho. Não precisamos que Deus fale conosco, porque pregar o Evangelho é uma ordem que já está explícita e expressa na palavra do Senhor. Então não há necessidade de ouvir uma voz bradando do céu: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Nos dias de Isaías precisou. Nos dias do profeta Isaías houve essa necessidade. Porém, nos nossos dias não há mais essa necessidade, porque Jesus já falou para todos os seres humanos. Não foi somente para os crentes da Assembleia de Deus. Ele falou para todos os seres humanos. Sejam católicos, budistas, comunistas, ide por todo mundo e leve a minha palavra. Largue as suas filosofias, o seu engano, e abrace a minha palavra e leve a minha palavra até os confins da terra. A ordem é para todos. A ordem não é só para os crentes. A ordem é para todo ser humano. Nesta noite o Espírito Santo não está perguntando se você é crente, se você é não crente, se você é ateu, se você crê, se você não crê. Há um chamado de Deus para você. É óbvio que o primeiro passo é que você tenha fé no Cristo, Filho de Deus, e depois agarre a sua palavra e leve a sua palavra. Só o Evangelho pode resolver os problemas desta sociedade doente, enferma, criminosa. Só o Evangelho pode resolver. Glória a Deus. Aleluia. Está provado que não são posições sociais, políticas, financeiras, familiares que afasta a pessoa da iniquidade. Grandes autoridades do nosso país estão presas. Só o Evangelho é que pode resolver o problema da nossa sociedade. Glória a Deus. A palavra de Jesus foi expressa: ide,
Pegue a minha palavra e vá por todo mundo e pregue a minha palavra a todas as pessoas. Aleluia. Como é que nós vamos afastar os criminosos dos bancos, das repartições públicas? Como é que nós vamos erradicar a corrupção dos poderes públicos? Como é que nós vamos afastar os traficantes das portas das escolas? É com a palavra de Deus. É com a palavra de Deus. Como é que nós vamos diminuir o número de maridos que espancam as suas mulheres? É com a palavra de Deus. A palavra de Deus é a única solução para este mundo enfermo. Aleluia. Glória a Deus. O apóstolo São Paulo, em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16, ele faz uma avaliação. E porque pregar o evangelho é um misto de direito, o direito de pregar o evangelho, mas é também dever, é também responsabilidade, é também obrigação, e é também privilégio, é um mix, porque ao mesmo tempo é um dever absoluto, mas paralelamente é um grande privilégio. Em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16, ele diz: porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o evangelho. O que Paulo está dizendo é: o meu dever é pregar o evangelho. O meu encargo é pregar o evangelho. O meu negócio é pregar o evangelho. Os irmãos sabem que Paulo, ele trabalhava com as próprias mãos. Ele fazia tendas. Porém, o negócio principal dele não era fazer tendas. O negócio principal dele era pregar o evangelho. Então você pode estar disfarçado de pedreiro, de pintor, de funcionária pública, de balconista, de comerciante, de engenheiro, de médico, de professor. Porém, nós precisamos ter como negócio principal pregar o evangelho. O resto é disfarce. Eu gosto de falar que eu engano as pessoas, porque as pessoas vão lá no cartório e pensam que eu sou oficial de cartório. E na verdade, esse não é o meu negócio principal. O meu negócio principal é pregar o evangelho. Glória a Deus! Pregar o evangelho. Paulo dizia: eu não quero saber de outra coisa. Eu faço tendas, as minhas tendas são vendidas, as pessoas têm que ficarem na fila para comprar uma tenda. Mas eu não fico impressionado com isso. O meu negócio é pregar o evangelho. E nós podemos entender pelas palavras de Paulo que pregar o evangelho não é um assunto que nós temos a liberdade de escolher pregar ou não pregar. Um assunto facultativo. Um assunto que nós podemos fazer uma opção. A expressão dele foi: pois me é imposta essa obrigação.
E ai de mim se não anunciar o evangelho. Então, irmãos, se Paulo comia, ou bebia, ou fazia qualquer outra coisa, ele fazia tudo para a glória de Deus, para que o evangelho fosse conhecido, e para isso ele não desperdiçava uma hora sequer. Ou ele estava trabalhando com as suas mãos para fazer tendas para o seu sustento, ou ele estava levantando as suas mãos nas sinagogas, no aerópago, nas praças, ou em qualquer lugar onde ele pudesse chamar a atenção das pessoas. Eu quero louvar a Deus por Ele ter me trazido para esta igreja, que é uma igreja que tem na sua origem esse propósito de ser uma igreja que evangeliza, uma igreja missionária, uma igreja que dá frutos plantando novas igrejas, de ser uma igreja sem muros. Essa é a razão porque você está aqui também. O Espírito Santo viu em você e em mim, em todos nós, que fomos enviados pelo Espírito Santo para esta igreja, uma pessoa preparada, uma pessoa em condições de ser equipada, de ser treinada, de ser preparada para a realização dessa missão. E o Senhor Jesus, Ele falou lá em Mateus capítulo 13 e versículo 38, dentro dessa ideia de uma igreja sem muros, Ele disse: o campo é o mundo. Há uma frase, irmãos, que é atribuída a John Wesley, que cabe muito bem para nós. Ele disse: o mundo é a minha paróquia. Eu li certa vez uma outra frase que pode nos ajudar a entender a dinâmica desse propósito divino. E eu quero pedir que você anote essa frase, que diz assim, eu não sei se nós temos com os nossos para projetar: cada coração com Cristo é um missionário, e cada coração sem Cristo é um campo missionário. Daqui a alguns minutos nós vamos terminar esse culto, e você vai sair por uma dessas portas desta igreja, ou por um desses portões, que são 2. E quando você acabar de sair, você já entrou no seu campo missionário, porque o campo é o mundo, porque é lá fora o lugar onde os pecadores perdidos estão. O campo, ele não é formado pelos templos e pelas catedrais. Há um conceito equivocado a respeito desta palavra campo. Ainda, irmãos, que nós tenhamos algumas conversões dentro dos nossos templos, e glória a Deus por isso, porém, o templo, este templo, como os demais templos e catedrais, eles são definidos por Jesus em Mateus capítulo 21 e versículo 13, como casa de oração. O que ele disse foi, está escrito: a minha casa será chamada casa de oração. O Senhor Jesus, quando ele falou estas palavras, ele estava dizendo sobre um entendimento a respeito da escritura de Isaías capítulo 56 e versículo 7, que é uma palavra profética, é uma profecia a respeito da salvação.
E essa profecia diz que as pessoas que seriam salvas, elas seriam levadas para a casa de Deus, chamada casa de oração, para que ali naquela casa de oração, elas pudessem apresentar os seus sacrifícios ao Senhor. Então, nós vamos ler esse versículo, Isaías 56, 7. Eles seriam levados para o templo, não para serem salvos, mas eles seriam levados para o templo porque eles já eram salvos. E eles seriam levados para o templo, para ali no templo apresentar os seus sacrifícios. É exatamente isso que Deus disse pela boca do profeta Isaías. Também os levarei ao meu santo monte, e os festejarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então, no texto que nós lemos em Mateus, Jesus retoma esse conceito da finalidade do templo, oriundo do antigo pacto. E nós precisamos encarar as palavras de Jesus com muita responsabilidade, com um senso de muita seriedade, para que, entendendo assim, nós possamos sair de dentro dessas quatro paredes para buscar as ovelhas perdidas, que são aqueles e aquelas que estão sofrendo neste mundo cruel, sem Deus, sem paz e sem salvação. E são pessoas que são vítimas da mentira do diabo, da chantagem do diabo, do engano do diabo e de seus anjos, que são os demônios. Então, meus amados irmãos, a igreja, ela é uma casa de oração. Ela é um lugar de instrução da palavra de Deus para o aprendizado, para o crescimento espiritual, para a santificação, para a edificação. Paulo diz em Efésios capítulo 4, versículo 12, que o objetivo é o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. E se nós olharmos também para 2 Coríntios capítulo 10, versículo 16, nós vamos entender que quando nós visitamos outras igrejas para pregar, para cantar, para apresentar um jogral, um teatro, nós podemos levar para essa igreja uma palavra de amor, uma palavra de fortalecimento, uma palavra de ensino, uma revelação. Podemos ministrar nessa igreja por meio dos dons espirituais. Podemos ampliar a nossa comunhão com os irmãos, fazer novos irmãos, fazer novos amigos. Porém, essa visita, ela não é o cumprimento do ide do Senhor Jesus. Porque a evangelização, a pregação do evangelho, ela não acontece dentro da casa de oração. A evangelização, ela acontece lá fora no mundo, onde os pecadores perdidos estão, é lá. E não dentro das quatro paredes da casa de oração. Tanto que Paulo diz o seguinte:
Segundo Coríntios 10:16. Para anunciar o evangelho nos lugares que estão além de vós, e não em campo de outrem, para não nos gloriarmos no que estava já preparado. Na tradução da Bíblia Viva, esse texto diz: então, poderemos pregar o evangelho às outras cidades que estão muito além de vocês, onde nenhum outro está trabalhando. Então não serei acusado de estar me vangloriando em campo alheio. Os versículos que antecedem, Paulo está falando de pseudos apóstolos que iam nessas igrejas e faziam a festa ao encontrar a multidão reunida. E depois saíam fazendo as suas estatísticas. Eu fui lá na igreja de Corinto e tantas pessoas aceitaram a Cristo. E tantas pessoas foram batizadas com o Espírito Santo. E apresentando as suas vanglórias e as suas estatísticas. E Paulo está fazendo: eu não vou fazer como esses. Eu vou pregar o evangelho para outras cidades que estão além de vocês, onde nenhum outro está trabalhando. Então não serei acusado de estar me vangloriando em campo alheio. Eu quero novamente enfatizar, irmãos, que esta igreja, ela tem na sua gênese e na sua história a marca de ser uma igreja que sai de dentro das suas quatro paredes para levar a palavra de Deus até os confins da terra. Eu acredito que é por isso que há alguns anos o Espírito Santo nos levou ao livro do profeta Isaías, capítulo 54, versículo 2, para que um dos nossos lemas diga respeito à ampliação do espaço da nossa tenda e alongar as suas cordas e esticar as lonas da morada até os confins da terra, sem olhar despesas. No culto, irmãos, de domingo passado, nós terminamos com duas observações. A primeira foi: Jesus está vivo. E a segunda foi a seguinte: o Espírito Santo está se movendo e está abençoando esta igreja, fazendo-a frutificar, sempre que encontrar alguém que creia nisso. Como disse o profeta, quem creu na nossa pregação e a quem foi estendido o braço do Senhor. Porque quando você crê na palavra do Senhor, o braço do Senhor se estende para te abençoar, para te ajudar, para te dar as condições de realizar aquilo que Deus mandou realizar. Então, irmãos, nós estamos sendo convocados pelo Espírito Santo e nós estamos sendo desafiados para uma mudança, para quebrar os nossos paradigmas impeditivos de crescimento. Tanto crescimento quantitativo, como também o crescimento qualitativo. É por isso que esta mensagem ela tem como tema: cada crente, um evangelista apostólico. O convite é para que nós voltemos no túnel do tempo e evangelizemos como evangelizaram aqueles que nos antecederam aqui a partir da década de 1930. E voltemos no túnel do tempo e evangelizemos como evangelizaram os crentes da igreja primitiva. Cada crente, um missionário.
responsável por levar a palavra de Deus em Jerusalém e toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Agora eu quero dizer para você, não tenha medo se na sua primeira tentativa de pregar o evangelho não der certo, ou na segunda, ou na terceira, porque aquilo que aos olhos humanos pode ser contabilizado como fracasso, para Deus pode ser definido como sucesso, porque Deus não vê como o homem vê. Deus não avalia como o homem avalia. Deus não está com a planilha Excel fazendo um gráfico. Deus está olhando para o seu coração. Eu falei com os irmãos e vou repetir o exemplo de Noé. Noé pregou durante 120 anos e ninguém se converteu. Eu até falei para os irmãos que se Noé fosse um missionário aqui da nossa igreja, certamente nós, ou muito provavelmente, nós teríamos chamado ele de volta. Porque se fosse 2, 3 anos até que daria, mas 120 anos o homem pregou. E os irmãos imaginem se todo mês nós tirássemos uma oferta, como tiramos aqui hoje, e falasse, vamos mandar o pão para Noé, e vamos pagar o aluguel da casa de Noé, o plano de saúde. Vamos também pagar o aluguel do templo que Noé está utilizando. E durante 120 anos, todo mês, Noé mandava um aviso. Ainda 0. Mas zero. 120 anos. Noé pregando todos os dias. E ninguém se converteu. Agora, irmãos, para Deus Noé foi um sucesso. Um sucesso completo. E no livro de Ezequiel, capítulo 14, versículo 14, o próprio Deus dá testemunho de Noé. Inclusive diz Noé, Daniel e Jó. Deus diz, Noé, Daniel e Jó, se estivessem vivendo ali, a honestidade desses 3 homens salvaria apenas a vida dele, eu, o Senhor, falei. Porém, o principal enfoque nesse texto é que Deus dá testemunho de Noé e coloca no mesmo patamar de Daniel e de Jó. Então, irmãos, há necessidade de uma mudança. E essa mudança, essa quebra de paradigmas, aponta para que nós façamos algo diferente do que nós estamos fazendo até agora. Aqueles nossos primeiros irmãos, eles eram conhecidos como pessoas que estavam causando alvoroço, estavam colocando o mundo de cabeça para baixo. Não porque eles estivessem fazendo greve de fome, manifestos, política, violência, mas eles estavam trabalhando com o Evangelho de Deus, com o Evangelho que é poder de Deus, para a salvação de todo aquele que nele crê. Talvez eles não eram considerados pessoas politicamente corretas. Não porque eles estivessem resistindo ao governo político do Império Romano, mas porque eles estavam pregando a palavra do Rei Jesus.
e não se admitia que falassem em um outro rei a não ser César. Porém, eles estavam realizando uma obra de transformação daquela geração. Eu quero que você pense nisso, converse com a sua família a respeito disso, converse com irmãos a respeito disso. O Espírito Santo está fazendo um convite repetitivo para que nós sejamos esse tipo de igreja. Esse tipo de igreja que incomoda o mundo. Esse tipo de igreja que é acusada de transtornar o mundo com a doutrina de Cristo. Se há um elogio, e eu creio que é o maior elogio que o crente pode receber aqui nesta terra, é ele ser acusado de estar sendo um fanático em relação à doutrina de Cristo. Eu quero pedir aos irmãos que pensem sobre isso, orem sobre isso, converse com a sua família a respeito disso, converse com os irmãos a respeito disso. Vamos viver isso, irmãos. Eu quero pedir aos pregadores, às pregadoras, que preguem sobre isso. Há uma visão celestial, uma visão de Deus a nosso respeito, e cada um será grandemente abençoado por obedecer essa visão celestial. Você tem que encontrar alguma forma para compartilhar quem é Jesus e o que ele fez na sua vida. O texto que nós lemos no início, ele nos leva a esse entendimento. Atos, capítulo 4 e versículo 20. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Eu quero encerrar, irmãos, com um exemplo de um e-mail que eu recebi esta semana. Eu peço licença aos irmãos para não declinar o nome da pessoa, que é uma pessoa aqui da nossa igreja, que me mandou este e-mail, que diz assim: Olá, pastor Flausilino, boa noite. Tenho aproveitado as oportunidades para falar de Deus como o senhor tem pregado, aqui em localidade. Revendo as pessoas depois de muitos anos e convivendo mais com elas no trabalho, supermercados, bancos, a palavra de Deus tem sido proclamada. Eu estou falando de algo da semana passada. Eu fiz um pedido do devocional Boa Semente 2015. Levarei um para a sua família. Eu fiz um pedido do devocional Boa Semente 2015 para distribuir para quem Deus mandasse. E os responsáveis pelo envio duplicaram a remessa. Em vez de receber 70 devocionais, recebi 140. O Espírito Santo é pragmático. Eles me disseram que poderia ficar sem pagar, porque havia sido erro deles. Mas eu disse que pagaria, pois cria que havia sido plano de Deus. Pastor, suas ovelhas estão no fronte da batalha. Amém, irmãos? Nós amamos muito nossa igreja na terra. Fiquem com Deus.
assinado. Você está no fronte da batalha? Ou você vai esperar o culto de terça-feira para receber mais uma dose da palavra que certamente será poderosa? O culto de quarta, o culto de quinta, o culto da escola dominical e do próximo domingo. É lá, fora, onde os pecadores perdidos estão, que você vai pregar o evangelho. E nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Conte para as pessoas quem é Jesus. Ah, mas eu ainda não li a Bíblia. Fale o que ele fez por você. Eu não sei um versículo de cor, mas você sabe falar que aquele dia que você estava com febre de 40 graus, você foi curado pela oração da fé. Nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Nós não podemos deixar de falar daquilo que ele fez em nossas vidas. Aleluia! Conte para as pessoas de onde ele tirou você. Não precisa ser uma enciclopédia citando versículos da Bíblia. Fale para as pessoas quem é Jesus. Fale para o seu colega de trabalho. Fale para a pessoa que vai ao seu lado no ônibus. Fale para o seu cliente. Fale para o seu patrão. Fale para alguém que você vai encontrar na rua. Ah, por que eu vou encontrar essa pessoa? Foi um encontro programado. Foi o Espírito Santo quem programou esse encontro. Esse encontro não é um encontro aleatório, ocasional, não é obra do acaso. É um encontro do Espírito Santo. E o que Paulo diz é: porque não podemos, ou melhor, a palavra do Senhor se espalhava por toda a região. Qual era essa palavra? Jesus ressuscitou. Jesus está vivo. Ele apareceu. Eu conheço pessoas que viram-no. Outros diziam, eu vi Jesus. Depois que ele ressuscitou, porque ele foi visto em uma só vez por mais de 500 irmãos. E a palavra do Senhor se espalhava por toda a região. Qual tem sido o seu investimento? Talvez você não possa comprar algum tipo de literatura para entregar. Mas quem sabe você tem na sua casa um caderno que sobrou do ano passado, com muitas folhas em branco. Você não vai queimar esse caderno. Você não vai jogar esse caderno no lixo. Os irmãos que estudaram os princípios financeiros do reino de Deus já sabem que um caderno com folhas que podem ser aproveitadas não pode ser jogado no lixo. Nós aprendemos que nós temos que dar valor às mínimas coisas. Temos que dar valor aos centavos. Porque quem dá valor àquelas 10 folhas de caderno que sobraram no final do ano, a Bíblia diz, sobre o muito será colocado.
Glória a Deus! Glória a Deus! Você pode pegar esse caderno, essas 10 folhas, escrever 10 mensagens e entregar para pessoas conhecidas ou desconhecidas. Glória ao nome de Jesus. Meus amados irmãos, o campo é o mundo. As oportunidades estão abertas. Você não precisa ir em uma rede de televisão. A propósito, eu até dei uma entrevista esses dias na televisão. Você não precisa ir numa rede de televisão. Não. Pegue o caderno. O caderno. Aquele caderno que está lá, não jogue no lixo. Por favor, não faça isso. Nunca mais faça isso. Dê valor ao mínimo, para que as bênçãos do Senhor possam fluir como uma cachoeira, como abundância sobre a sua vida. A palavra do Senhor se espalhava por toda a região. Como? Cada crente, um evangelista. Cada crente, um missionário. Cada crente, alguém que pode falar de Jesus. Sabe que Jesus salva. Sabe que Jesus cura. Sabe que Jesus batiza com o Espírito Santo. Sabe que Ele breve vai voltar nas nuvens. Vamos estar de pé, irmãos, por favor. Eu estou feliz por ouvir isso que Deus está nos dizendo. E rapidamente quero dizer aos irmãos, eu fui pastor de igrejas por quase 30 anos. Em 1979, Jesus me apareceu de madrugada, 3 horas da manhã, da minha casa em São Paulo, na Vila dos Remédios. E veio conversar comigo. E disse, você vai entregar a igreja e não vai ser mais pastor. Aí ele me disse assim, o que eu faço? Ele disse, há muitos pregadores, alguns faladores, poucos ensinadores. Aí ele me disse, mas estão faltando as testemunhas. Ele disse, procure levantar nessa nação um exército de testemunhas. Glória a Deus! Glória a Deus! Eu estou ouvindo isso agora aqui, o pastor ele não sabia disso. Ele diz, vós sereis minhas testemunhas, recebereis e sereis. O Espírito Santo não foi só dado simplesmente para a gente ficar falando só língua estranha e ficando alegre. É receber para ser testemunhas. Estão faltando pessoas que testifiquem de Cristo. E essa palavra é uma ordem de Deus nessa noite para todos nós. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Ó Senhor, eis-nos aqui para renovar os nossos votos. Alguns dos que estão aqui e também à distância nunca fizeram um voto, mas nesta noite estão tocados em seus corações para fazer um voto de serviço e de dedicação no teu reino. Eu creio verdadeiramente, Senhor, no agir do Espírito Santo nesta noite, para levantar esse exército de testemunhas nesta nação, que irão abalar esta nação com a mensagem do Evangelho, que é poder de Deus. É o teu poder, Senhor, que será espalhado por todas as casas, por todas as repartições públicas, por todas as fábricas, por todas as praças, pelas universidades, pelas escolas, pelos presídios,
Oh, aleluia, aleluia. Unge, Senhor, cada irmão, cada irmã, com autoridade para testemunhar. Ó Senhor, derrama o poder do Espírito Santo para que sejam testemunhas com autoridade espiritual. Oh, aleluia, aleluia. Toca, Senhor, em cada irmão, em cada irmã. Eu vou pedir que os pastores que estão aqui, por favor, estendam as vossas mãos e ministrem na autoridade, aleluia, com autoridade espiritual que o Senhor conferiu para os senhores. Ministrem sobre os servos e as servas de Deus. Oh, aleluia. Poder para testemunhar. E recebereis poder e sereis minhas testemunhas, disse Jesus. Ele lhe dá poder, poder para testemunhar, poder para falar dele, poder para apresentar as suas obras, poder para apresentar a sua pessoa. Em nome de Jesus, receba poder para testemunhar. Aleluia. Se lhe falta saúde, Jesus vai lhe dar saúde para você testemunhar. Se você precisa ser livre do medo, dos vícios, da ira, dos ciúmes, você será livre nesta noite, porque há poder de Deus para você ser uma testemunha de Jesus. Há um novo tempo, há um chamado de Deus para a sua vida. Deus lhe chama. Você é um chamado de Deus. Você é uma chamada de Deus para libertar os cativos, para soltar os presos, para libertar os encarcerados, para abrir os olhos aos cegos e apresentar Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Aleluia, aleluia.